Olá, gente. Mais uma vez aqui, Vinícius Lúcio com vocês, professor, advogado na área militar, para mais um tema que é bastante interessante, né, e importante para a gente compreender algumas das doenças que incapacitam e tornam o militar inválido. Então, hoje, gente, eu volto novamente a mais uma dessas doenças que estão previstas lá no Estatuto dos Militares, lá no artigo 108, inciso 5. Então, hoje eu converso com vocês, gente, sobre espondiloartrose anquilosante. Então, essa é uma doença reumática, né? Está dentro daquele campo das doenças reumatológicas. E aí eu converso com vocês sobre algumas sugestões para o militar que ele está nessa situação, ou descobriu agora que tem essa doença, ou está desconfiado, ou ainda não tem um diagnóstico preciso, como é que ele pode proceder, né? Eu aqui falo, né, como orientação, como professor, como advogado, como é que vocês podem lidar com essas situações. Então veja, a espondiloartrose anquilosante, gente, é uma doença reumática que causa bastante dores e uma redução da qualidade de vida do militar e de qualquer pessoa. Não tem uma origem, né, muito clara, definida, né, da doença. As pessoas e os próprios médicos divergem sobre esse tema. Há algumas questões sobre hereditariedade, se a hereditariedade vai de fato influenciar. Há estudos bem nessa direção. E vejam, a espondilose anquilosante, na verdade, o nome correto seria espondilite anquilosante. Inclusive, gente, nas normas já de perícia técnica do Exército, eles trazem essa observação, que o nome correto aqui seria esse, né? Espondilite anquilosante, e não espondiloartrose. Então, aqui eu coloquei um pequeno gráfico aqui para vocês entenderem, uma coluna saudável e uma coluna que tem artrose. E uma dessas características, dessas inflamações, a depender das características, é espondiloartrose, ou espondilite, na verdade. Isso, gente, gera inflamação. Vejam aqui que os discos aqui estão degenerados e há uma série de dores e problemas que vão ocorrer aqui, tanto na coluna, na região lombar. Isso afeta muitas pessoas. É uma doença mais presente em homens do que em mulheres. Portanto, observar isso. As mulheres têm reações e características diferentes. E não se sabe muito a origem disso também. Veja só, a questão básica aqui, qual é a nossa abordagem? É que essa é uma doença, gente, que vai gerar, sim, incapacidade definitiva ou invalidez. Por quê? Ela é uma doença que não tem cura e ela vai ser agravada por atividade física ou pela atividade militar. A atividade dos militares, por ser uma atividade que exige corpo e física e disposição física intensa, vai prejudicar completamente. Uma questão importante, pessoal, que muitas vezes se discute. No caso da espondiloartrose, na verdade a espondilite, não precisa ter relação com o serviço militar, com a atividade militar. Então, gente, não precisa aqui, porque aquela história de relação de causa e efeito. Por quê, professor? Porque, gente, no artigo 108, vejam só, a incapacidade definitiva poderá sobrevir em consequência de. E aí tem um inciso específico que está junto com tuberculose, com alienação mental, doenças mentais, neoplasia maligna, né, cegueira, problemas aí com visão, cardiopatias graves, ou seja, ela está dentro desse contexto. Assim como, por exemplo, outras doenças aí que não estão aqui, mas também são o quê? Completamente incapacitantes. Então aqui eu não preciso, gente, provar a situação dessa relação do serviço. Não existe essa relação aqui, ó. Acidente ou doença sem relação de causa e efeito. Isso aqui é outra situação. Aqui basta que haja a doença. Pode ser em um militar temporário ou um militar de carreira. Tranquilo. Vamos voltar aqui para o nosso esquema. E aí, o que é que acontece? O que é que vai mudar? É que após a reforma dos militares em 2019, tem que esse militar temporário ser o quê? Julgado inválido. Ok. Professor, e aí? Quem entrou antes de 2019? Gente, a gente tem uma discussão hoje sobre a inconstitucionalidade desses artigos aqui, que é desse artigo 106, que é algo ainda que não foi enfrentado diretamente pelos tribunais superiores, né, de forma consistente. Ou seja,
Se o militar entrou antes de dezembro de 2019, que foi lá o mês da reforma dos militares, ele teria direito, obviamente, a não ter o artigo 106 aí na sua conta. Por quê, professor? Isso muda tudo? Muda muito, gente. Por quê? O 106, vou mostrar para vocês aqui, ó, diz assim: a reforma será aplicada ao militar que, se temporário, ó, inciso 2A, for julgado inválido. Essa lei aqui, a 3954, que é a reforma dos militares, ela restringiu, ela trata os militares temporários de maneira não isonômica, ou seja, de maneira, ela viola o princípio da igualdade em relação aos militares de carreira. Então, isso aqui é o grande ponto ainda de controvérsia judicial que a gente tem batido nas ações judiciais em torno disso, certo? Então, isso é bastante importante que a gente pontue. Então, tem essa situação aqui. Ou seja, hoje, gente, o militar temporário, ele vai ter que ser considerado inválido, mesmo que seja por essas doenças. Só que o que acontece? Nessa doença aqui que a gente está discutindo, gente, é muito comum que isso ocorra, porque essa doença é uma doença bem agressiva, certo? Assim, os relatos aqui que eu já conversei com vários militares que sofrem, é uma doença que vai ter muitas dificuldades da sua qualidade de vida. Porque, gente, você tem problemas para dormir, dirigir, fazer coisas básicas do dia a dia. Serviço militar, pessoal, nem perigo. Mesmo que seja um serviço militar básico, depois de um tempo isso vem. E há necessidade de tratamento, muitas vezes, com medicamentos excepcionais, com medicamentos diferenciados. Pois bem, se você está nessa situação, eu passo agora a explicar um pouco a vocês sobre isso aqui, sobre a necessidade de você ir construindo uma quantidade de provas importantes para o seu caso. Por quê? Porque não basta que você tenha essa doença detectada, mas que você comprove de maneira específica. As normas técnicas de perícia do Exército, elas trazem o que? Lá na NPTMEX, isso, elas trazem exatamente algumas regrinhas básicas. Por exemplo, eu mostrei aqui essa lista de exames necessários que muitas vezes os agentes médicos periciais pedem, quer dizer, vão requerer, que é o médico perito da inspeção de saúde, comprovação radiológica de anquilose, cintilografia óssea, um teste sorológico, que é um teste no sangue, gente, para detectar esse HLA-B27, que lá é um protocolo dos exames em um dos protocolos lá que se utilizam para doenças reumatológicas, e isso é bastante importante, porque algumas espondilites, na verdade, o que é que vai acontecer? Esse teste sorológico, pessoal, ele não vai ser positivo. E é o que acontece, professor. Aí, gente, há outros mecanismos, terão os outros exames aqui para se comprovar essa espondilite, ok? Então, é bastante importante, gente, que vocês entendam isso. Nas normas lá, por que eu pegar do Exército? Gente? Porque a do Exército é a mais completa, geralmente, as perícias, e há a maior quantidade de casos, então a gente consegue ter um universo maior, porque, claro, são muito mais militares que a aeronáutica e a marinha, a MB. Veja, deve-se considerar, e aqui, gente, está aqui na própria norma técnica, vou mostrar para vocês aqui, eu sempre aqui mato a cobra e mostro o pau, tem aqui, ó, deverão considerar como espondilite anquilosante os portadores de afecções da coluna vertebral que, por seu comprometimento e extensa imobilidade, tornarem total e permanente incapacidades para qualquer trabalho inválido, mesmo sendo estes soronegativados. O que é o soronegativado? É do teste sorológico aqui. Então vejam, vai se discutir a comprometimento dessa mobilidade do indivíduo, que é uma das coisas que serão mais comprometidas, claro, porque é a nossa coluna, ok? Nossa coluna é a nossa fonte completa de mobilidade, perfeito? Então, essas aqui. Sugestão que esse jovem advogado e esse professor lhe dá, né? Não tão jovem assim mais, mas jovem. Veja, você deve ter uma documentação médica, gente, organizada. Mas por quê, professor? Gente, e mais ainda, fazer exames com médicos particulares. Por quê, gente? Não, nada contra os médicos militares, mas há um corporativismo e uma defesa dos médicos militares, porque são eles que irão que depois fazerem o quê?
as inspeções e as constatações. E muitas vezes eles ficam o quê? De certa forma, segurando aquele diagnóstico. Então, evite só fazer exames e laudos com éticos militares. Eu tenho um vídeo aqui explicando sobre isso, né? Construa essa documentação fora da força também. Pague, se necessário, uma doença. Eu sei que você tem restrições de natureza financeira, que muitas vezes você está tratando uma doença bem difícil, mas faça esses laudos fora, para você ter uma noção, para ter uma outra opinião de alguém o quê? Que não é do ambiente militar, ele está fora, então ele tem uma visão mais sem vieses cognitivos lá, né? Para de confirmação ou não ali para aquele caso. Ou seja, ou ele vai estar aberto a ver e analisar melhor, tá bom? Então, isso é bastante importante para você se acostar a isso, para quando você for para as inspeções de saúde, você ter um histórico e uma organização básica para pleitear a sua reforma. Tranquilo? Então, eu acho que são as questões principais sobre isso. Há outros detalhes que a gente poderia conversar sobre isso, mas é isso, ok? Veja que isso é um tema relevante, importante, muitas pessoas sofrem com isso, mas se prepare. Não é porque a sua doença é grave e necessariamente a força vai ser bem solícita, bem colaborativa com você. Infelizmente, não. Não vai ser. Tá certo? Muitas vezes não. Aí eu tenho um caso bem interessante aqui que o militar entrou na base e o próprio comandante notou, pessoal, que ele estava andando praticamente assim, né? Numa posição e o próprio comandante perguntou, mas você está com algum problema? Ou seja, você está andando correto, você está andando aí envergado, uma situação que você está com muita dificuldade de andar, né? E estava nessa época aí sem os TFMs, né? Sem, obviamente, e ele não estava fazendo. E aconteceu, sem os TAFs e tudo, e ele lá, o próprio comandante disse que ele estava com um problema, pediu para ele ir no setor médico. Obviamente, ele já estava desconfiado que já tinha. E logo veio o que, pessoal? Uma constatação sobre isso. Então, fiquem ligados, fiquem atentos a isso, tá bom? E aí, gente, estou sempre à disposição de vocês aí para outras dúvidas e questionamentos, tá bom? É um prazer sempre interagir com vocês aqui no nosso canal, bater papo, manda um e-mail, fala comigo no Instagram, entre em contato comigo, é um prazer ajudar e servir a vocês todos. Um abraço, gente, Deus abençoe a todos e até a próxima.